No Parlamento, a tensão subiu ao rubro. Pedro Frazão, do Chega, lançou acusações duríssimas contra o PS e o PSD, responsabilizando-os pelas tragédias dos incêndios, pelas falhas na proteção civil e pela má gestão dos recursos. Em resposta, Carlos Silva Santiago não se conteve e acusou Pedro Frazão de mentir, chamando-o de perigoso e irresponsável. Mas o deputado do Chega não deixou barato e contra-atacou com ainda mais força, expondo alegados esquemas, falhas e contradições. Um confronto aceso, cheio de acusações frontais, que incendiou a Assembleia da República e deixou todos a perguntar: quem tem afinal a verdade do seu lado? Relativamente aos meios, Srs. Deputados, podemos continuar aqui a falar de casos absolutamente concretos. Não foi, esses concursos não foram feitos, mas foram adquiridos outros meios aéreos. Falar de pactos para a floresta, falar de pactos para a floresta concretiza-se através de iniciativas legislativas nesta Casa e também no Governo. E eu posso continuar a enumerar, olha, o Programa de Transformação da Paisagem, Resolução do Conselho de Ministros 49/2020, o Decreto-Lei 82/2021, que aprova as normas que os responsabilizam todos os proprietários pela gestão dos seus terrenos. E poderia continuar aqui a enumerar todas as recomendações que foram cumpridas durante o governo do Partido Socialista e que, infelizmente, os senhores não fazem o trabalho de casa e não conseguiram perceber aquilo que foi feito e o que não está feito. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, fica uma vergonha nesta Casa, Senhores Deputados, porque os senhores deputados do Partido Socialista e do Partido Social Democrata têm 4 mortes nas vossas mãos deste verão e têm mais de 200 feridos entre os bombeiros que andaram a combater os fogos. Tudo porque os senhores não fizeram nada durante estes últimos anos e tinham essas recomendações das CTIs. Querem uma nova CTI, mas para quê? Não querem saber das responsabilidades, querem fugir às responsabilidades, tal como o PSD. E é por isso que estão em conluio. Até o Expresso, senhores deputados, até o Expresso noticia: país em chamas, a falta de coordenação pesa mais do que o clima. As mortes, senhores deputados, estão nas vossas mãos. E sabem porque é que não querem a nossa Comissão Parlamentar de Inquérito? Não querem, mas vão levar com ela, porque nós apresentámos o direito potestativo da nossa Comissão Parlamentar. Não querem! Não querem porque desde 2017 até ao ano de hoje já foram gastos mais de 3 mil milhões de euros em prevenção e em combate aos incêndios. Mas para onde foi tanto dinheiro? Pergunto eu, senhores deputados. Não foi para nada. Foi para encher os bolsos do povo socialista que está à mama na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, cheio dos vossos boys e das vossas girls. Sim, nós lembramos das golas antifumo que ardiam. Nós lembramos da Patrícia Gaspar, a vossa secretária de Estado, que esteve envolvida em escândalos de corrupção com o seu irmão nas câmaras do Barreiro. Nós lembramos do vosso secretário-geral quando era ministro e que nada fez e que hoje pessoas continuam a morrer no nosso país. Só este ano já se gastaram mais de 181 milhões de euros em contratos para alugar aeronaves. E Portugal não tem um único Canadair. Porquê? Porque os senhores dos governos do PS e do PSD preferem alugar os Canadairs em vez de comprar. Estes 181 milhões de euros que foram gastos este ano a alugar teriam dado para comprar pelo menos 5 Canadairs. E o PS, em 2022, gastou 60 milhões. Em 2023, 66 milhões. Os senhores, em 2024, gastaram mais 84 milhões. Aqui tínhamos mais 5 Canadairs. Quer dizer que Portugal, com o dinheiro gasto em alugar aviões, já tínhamos 20 Canadairs. Senhores deputados, o sangue dos mortos pelos incêndios está nas vossas mãos. Os senhores deviam ter vergonha. E o senhor deputado Sernancelho, que esteve nos fogos, eu também estive em Taboaço, mas diga aqui nesta Câmara aquilo que me disse ali fora, que na sua rua estiveram bombeiros que disseram que estavam com as mãos atadas, que não podiam atuar. Porquê? Porque não tinham ordem do Comando Nacional. Não tinham ordem do Comando Nacional.
É isso que nós ouvimos nas nossas aldeias. Foi isso que eu ouvi na minha aldeia, em Taboaço. Bombeiros estavam lá e diziam: nós não podemos atuar, não temos ordem do Comando Nacional. Isto é uma vergonha, uma descoordenação total. E o PSD estava onde? Estava na festa do Pontal. Estava na Universidade Jovem. Meus senhores, os senhores não têm ética nenhuma para falar. Metam-se no corredor e saiam desta Câmara. Deixem-nos governar. Nós sabemos o que fazer a este país. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para dar explicações, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva Santiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho que ficar preocupado. O Sr. Deputado Pedro Frazão é mesmo perigoso. O Sr. Deputado não pode usar da defesa da honra porque acha que tem esse direito de mentir duas vezes. Porque ele pensa que nós somos todos iguais e que uma mentira dita por ele 2 ou 3 vezes passa a ser verdade. Felizmente eu sei aquilo que digo e aquilo que penso. E não preciso que alguém esteja constantemente a mentir. O Sr. Deputado Pedro Frazão mentiu quando disse aquelas palavras sobre o Deputado Carlos Silva. Não lhe admito. As mentiras do Sr. Deputado Pedro Frazão nunca serão verdade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Tendo mais inscrições, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão para a defesa da honra, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedi a palavra para a defesa da honra porque não posso permitir, Sr. Presidente, que o Sr. Deputado Carlos Santiago me chame mentiroso. Sabe porquê, Sr. Deputado Carlos Santiago? Porque o senhor disse que eu mentia, o que é equivalente a chamar-me mentiroso. Penso eu que ainda compreendo português. O Sr. Carlos Santiago, deputado, está habituado a anos e anos deste conluio entre o PS e o PSD, em que as coisas que combinam nos corredores deste Parlamento ficam escondidas debaixo do tapete e depois chegam aqui e com a maior cara de pau fazem de conta que nada aconteceu. Mas comigo, Sr. Deputado, comigo não. O Sr. Deputado, comigo aqui neste corredor, e eu tenho uma testemunha que se lembra muito bem que estava um assessor comigo. O senhor disse que estava em Sernancelho, tal como eu estava em Taboaço. E o senhor disse que na sua rua estava uma coluna de bombeiros que tinha vindo daqui de Lisboa. E disse que estava descansado porque o comandante era dos seus, palavras suas, e que portanto estava descansado. Mas, pasme-se, essa coluna de bombeiros, por artes de magia, recebeu ordens de Lisboa para ir para outra aldeia. E o senhor ficou desvalido, teve que se agarrar à sua mangueira para apagar o fogo à volta da sua casa. Verdade ou mentira, senhor deputado? E o que é que eu lhe disse? Disse-lhe que na minha aldeia, em Taboaço, encontrei... Não, agora vai ter que levar com a história toda, Sr. Deputado. Disse-lhe que na minha aldeia, em Taboaço, eu encontrei os bombeiros de São Pedro de Sintra que me disseram: não temos Ciresp, não temos iPad, não temos telemóvel. Por favor, empreste-me o seu telemóvel para nós vermos se este caminho dá para combater a frente de fogo em Taboaço. E, portanto, Sr. Deputado, o que acontece é que houve uma enorme descoordenação vinda do Governo que passou para a NPC e passou para os bombeiros. E nós, nas aldeias, como é o testemunho que foi dado aqui por nós, deputados do Chega, que estávamos nas aldeias, ficámos sozinhos. Se não fôssemos nós a defender as nossas propriedades e as nossas casas, tínhamos ficado sem nada. Retrate-se, Sr. Deputado. Diga a verdade que eu tenho testemunhas. E assim terminou um dos debates mais explosivos deste plenário. Pedro Frazão acusou PS e PSD de terem as mãos manchadas pelas tragédias dos incêndios, enquanto Carlos Silva Santiago respondeu com indignação, chamando de mentiroso. O choque de palavras deixou claro o abismo político que divide o Parlamento. Mas no meio de acusações, culpas e respostas inflamadas, fica a pergunta: estará Pedro Frazão a denunciar verdades incómodas que muitos não querem ouvir? E o que isto revela sobre o futuro da política em Portugal? Agora queremos saber a sua opinião.